E no início da tarde dessa terça-feira, o Sassá foi visto treinando na Toca da Raposa 2. Inclusive, ele postou um stories no seu Instagram. Seria isso um indício que o El Matador está de volta ao Cruzeiro? Vamos falar também do interesse de portugueses no futebol do Vitoreudos, que hoje é a primeira opção como reserva ao gol do Cruzeiro, e também das lesões de Cáceres e Ramon, que ficam fora da partida de sábado contra o Avaí, beleza? Então deixa o like para dar aquela moral pra gente, e sem mais lero-lero, bora pros assuntos do vídeo de hoje. Como eu disse, o Cruzeiro vai ter aí alguns desfalques para o jogo de sábado contra o Avaí. A gente já tinha certeza que era o Matheus Barbosa, porque ele não se encontra 100% fisicamente, mas mesmo que ele se recuperasse para o jogo de sábado, ele não iria poder participar, porque ele é jogador do Avaí, tá por empréstimo no Cruzeiro, e a gente bem sabe que os contratos hoje são feitos com aquela cláusula que o jogador emprestado não pode enfrentar o time que detém os direitos dele. Então, assim como aconteceu com relação ao Brasil de Pelotas, onde o Wellington Torrão não pôde enfrentar o Cruzeiro, vai acontecer no sábado do Matheus Barbosa não poder enfrentar o Avaí. Eu particularmente não considero, né, um desfalque, até concordo que ele tem feito seus gols ali e tal, tem seus momentos importantes, mas eu ainda acho que o Matheus Barbosa, no decorrer geral da partida, num panorama geral do jogo, eu acho que ele deixa muito a desejar. Então, Matheus Barbosa fora por pelo menos mais uma partida no Cruzeiro. Outro desfalque certo para o jogo de sábado é o zagueiro Ramon, que foi detectado aí um problema no posterior da coxa direita, então ele não vai se recuperar a tempo para o jogo de sábado e vai ser mais um desfalque. E o Ramon é outro que hoje eu não considero que seja um desfalque tão importante para o Cruzeiro assim. Tá certo que ele é o zagueiro ali que mais tem jogado nos últimos anos do Cruzeiro e que ainda está nesse elenco. Ao lado do Manuel, principalmente, ele demonstrava uma segurança muito boa, fazia muito bem um arroz com feijão, mas deixou de fazer a partir do momento que o Manuel foi embora. Então, desde então, o Ramon, para mim, vem oscilando demais, faz algumas poucas partidas seguras, muito bem, mas na maioria ele tem cometido erros que a gente não costumava ver partindo do Ramon. No último jogo, por exemplo, ele perde uma bola ali, tenta cortar meio de peixinho, meio rastejando no chão, um lance muito bizarro. Então é uma oportunidade para a gente, quem sabe, ver o Rodolfo sendo titular do Cruzeiro, ou quem sabe o Paulo voltando a ter mais uma chance no time principal, que na minha opinião, hoje seria a melhor opção por ali. Então é isso, o Ramon também, assim como o Matheus Barbosa, fora do jogo de sábado contra o Avaí por causa de uma lesão no posterior da coxa direita, beleza? E o terceiro desfalque que a gente vai ter para essa partida trata-se do lateral direito Cáceres, que ainda na partida contra o Botafogo sentiu algum desconforto ali na perna e após isso ficou constatado ali uma entorse no tornozelo, né? Então o tornozelo geralmente realmente impede, né, de que você pratique o futebol, porque é o tornozelo ali que mais ou menos sustenta todo o seu corpo. Então o Cáceres é mais um desfalque para essa partida de sábado. E aí, dá para considerar que o Cáceres hoje é um desfalque para o Cruzeiro? Eu acho que dentre esses três nomes, o Cáceres talvez seja o mais importante, porque com isso a gente não vai ter outro lateral direito de ofício ali no banco de reservas, e que bom que não é uma lesão séria, né, que vai tirá-lo do time por muitos meses, porque se fosse, isso sim seria um problema. Mas eu acho que se caso for ele perder apenas um jogo ou dois, está tudo bem, até porque eu quero ver mais o Norberto, né? O que mais ele pode apresentar pra gente. Tem oscilado nesse início, algumas partidas tímidas, outras melhores. Então eu acho que hoje Norberto e Cáceres estão num nível muito parecido, mas eu ainda acho que o Norberto pode acrescentar um pouco mais lá na frente do que o Cáceres. Então é mais uma oportunidade para o Norberto demonstrar seu futebol, né, com a camisa do Cruzeiro, e vai depender apenas dele se firmar no time ou não, né? Então, desde já temos três desfalques certos para o jogo de sábado: Ramon, Cáceres e Matheus Barbosa, beleza? Vamos falar agora do Vitoreudos, que é a primeira opção como reserva, né, ao gol do Fábio hoje. Ele tem sido sondado por times portugueses aí há algumas semanas, tem se dito muito, né, sobre uma possível ida do Vitoreudos para fora. Isso se intensificou muito quando surgiu aquela sondagem que posteriormente foi confirmada que o Grêmio haveria sondado o Fábio, né? Então a gente recebeu logo essas duas pedradas de uma vez só, que o Grêmio teria interesse no Fábio, negociação que já foi descartada, apesar de ter sido confirmado.
E o Vitoreudes, no mesmo dia, surgiu o interesse dos portugueses. Então seria estranho a gente perder 2 goleiros assim numa pedrada só. Eu entendo que, apesar de haver a possibilidade do Vitoreudes sair, eu não gostaria que ele saísse, porque hoje ele aparece como a primeira opção quando o Fábio não estiver disponível para pegar no gol do Cruzeiro. E eu acho que seria uma baita de uma burrice por parte dele abrir mão dessa oportunidade que vai acabar surgindo mais hora, menos hora. Então, a matéria do Globo Esporte diz que Marítimo, Gil Vicente e o Sporting Braga, 3 times de Portugal, estarão interessados no seu futebol. E o próprio Vitoreudes, segundo a matéria do Globo Esporte aqui, disse que não pretende sair do Cruzeiro, que não pretende forçar a barra, apesar de ter aí, né, salários em atraso e tudo mais. Ele entende, pelo visto, que a permanência no Cruzeiro pode ser talvez a melhor opção para ele, mesmo que o clube venha atravessando esse momento financeiro difícil. E eu concordo. Se o Vitoreudes for esperto e tiver uma visão certa do futebol, e se ele for bem orientado por seus empresários e tudo mais, para mim o melhor para ele é ficar no Cruzeiro, porque daqui 1 ano ou 2 o Fábio vai estar pendurando a chuteira e hoje ele surge como a primeira opção, uma vez que o Lucas França teve algumas oportunidades e não foi bem, tanto é que já está emprestado. O goleiro Vinícius, que é o terceiro hoje, é muito jovem, mais jovem do que ele ainda, então eu acho que seria muito inteligente por parte do Vitoreudes permanecer no Cruzeiro, almejando assumir a vaga que logo mais o Fábio vai deixar surgir aí, porque o Fábio não é eterno, não dura para sempre, inclusive a gente já tem visto ele deixar a desejar em alguns jogos com a camisa do Cruzeiro, né? Vem falhando muito nesse início de temporada, né? Primeira rodada, contra o Operário, contra o Vasco, na minha opinião. Então, praticamente aí 30% a 40% dos jogos do Cruzeiro na Série B teve alguma falha que o Fábio não costumava cometer em anos anteriores. Então, existe a sondagem de Gil Vicente, Marítimo e Sporting Braga de Portugal, mas o Vitoreudes disse que pretende continuar no Cruzeiro, que não vai forçar a barra para sair. Mas tem outra vertente da história também, né? Se chegar uma proposta, por exemplo, de, sei lá, 1,5 milhão de euros ou 2 milhões de euros, você acha que tem alguma possibilidade do Cruzeiro segurar o Vitoreudes? Eu duvido muito. Apesar que esses times citados não têm, né, um grande poder aquisitivo. O Marítimo e o Gil Vicente são times de menor expressão, apesar de sempre estarem contratando jogadores brasileiros, mas geralmente a custo zero. E o Sporting Braga, cara, eu não acompanho o futebol português, mas até alguns anos atrás era um dos times mais tradicionais de Portugal, né? Se você pega Porto e Benfica, estão disparados como os tops de Portugal. Aí tem o Sporting Braga correndo por fora, né? O próprio... esqueci o nome do time, cara. Enfim, o Sporting Braga não é um top tier dos times de Portugal, mas é ali um time interessante, já tem alguma história e que tem sim capacidade de fazer um aporte desse. Agora, o Vitoreudes não quer sair, mas se surgir uma proposta de 1,5 milhão ou 2 milhões de euros, eu duvido muito que o Cruzeiro não force ele a sair, até porque a gente precisa de grana, né? E vamos falar sobre o Sassá, pessoal. O Sassá que postou nos seus stories no Instagram que está treinando na Toca da Raposa 2. Não sei se isso vai ser algo corriqueiro daqui pra frente, não sei se ele está de férias no Brasil ou se realmente ele foi um pedido do Mozart para ser reintegrado ao elenco do Cruzeiro. Mas olha a foto que eu vou colocar para vocês na tela aqui agora. Isso mesmo. O Sassá postou hoje, por volta de 13 horas, essa foto no Stories lá, na verdade um vídeo, né, dele fazendo essa pedalada na bicicleta lá na Toca da Raposa 2, e aí, cara, me dá até uma fincada no coração. Será que o Sassá tá de volta? Até que ponto isso pode ser um indício que o retorno dele foi pedido pelo técnico Mozart, que já havia pedido a reintegração do Giovanni Piccolommo ao elenco? E eu não duvido nada ter pedido o Sassá também, mas isso não é uma informação, tá? Apenas estou constatando um fato que o próprio Sassá postou em seu stories que estava lá treinando na Toca da Raposa hoje, no início da tarde dessa terça-feira. E aí, como é algo muito recente ainda, talvez não tenha dado tempo, né, dos setoristas do Cruzeiro apurar o que realmente está acontecendo. Não vi Samuel Venâncio falando nada, não vi o Gabriel Duarte da Globo falando nada, não vi o Guilherme Pio falando nada. Então, assim, não é uma notícia que o Sassá está de volta, se vai ser reintegrado ou se está apenas passando férias. Apenas quis constatar esse fato para vocês e já ir adiantando que uma tragédia pode estar próxima a acontecer,
ou se for apenas umas férias, tomara que seja, que ele possa retornar logo para Portugal, porque aqui no Cruzeiro ele teve inúmeras chances de demonstrar seu futebol, teve no Curitiba também, e infelizmente não conseguiu corresponder. Então, você aí que está me assistindo, seria a favor do Sassá de volta no Cruzeiro nesse momento? Ou você, assim como eu, está torcendo para que ele pegue o primeiro voo com destino a Portugal e fique bem distante da Toca da Raposa 2? Deixa o like para dar aquela moral pra gente aí, se inscreva no canal, ative o sininho e lembrando que hoje, 8 horas da noite, tem live Passa Régua pra gente poder repercutir tudo que aconteceu no dia do Cruzeiro, beleza? Forte abraço, tamo junto, é nóis.